você falou disso, de grana, tem uma coisa que eu ouvi você falando que eu acho que é legal, que eu acho que todo mundo tem que falar, porque existe uma relação da pessoa com o dinheiro em si. E às vezes essa relação que você tem com o dinheiro, ela é mais importante do que você ter dinheiro ou não ter dinheiro. Você vê muita gente que tem muito dinheiro e tem uma relação péssima. E tem uma relação péssima. E tem muita gente que não tem dinheiro e tem uma relação muito tranquila. Como que você vê, como que você enxerga? Sabe o preço de tudo e o valor de nada, né? Exato. Essa relação que as pessoas têm que ter com o dinheiro, Lara. O que você acha disso? Também trago isso do cristianismo. Boa. Também. E como que é? Porque é uma visão muito deturpada que as pessoas têm sobre isso em relação ao cristianismo. Elas não se dão conta de que Jesus andava com os discípulos e são homens formados que comem, se hospedam e que precisavam de recursos para poder fazer o que eles estavam ali para fazer. Elas também não se dão conta de que os heróis do Antigo Testamento eram, em sua maioria, muito bem abonados e que o rei Salomão, meu favorito, segundo favorito, e que o rei Salomão, que era o homem mais sábio da terra, também foi o mais rico. E a ideia é que esse recurso todo esteja na sua mão, porque ele precisa estar na mão de alguém. E geralmente uma coisa que pega todo mundo é ela ter medo de que pessoas más estejam no comando. Então, só que esse medo tinha que te motivar a estar no comando em vez daquela pessoa má. Entende? Então, assim, olha, pessoas más vão ter um grande poder sobre o dinheiro. Fato. Você quer impedir isso? Você é mal? Não. Então, pega você esse dinheiro. Porque para ajudar, apesar de que o meu colo e o meu ombro são muito importantes e a minha atenção é muito importante, em alguns momentos as pessoas vão precisar do meu recurso. Elas vão precisar de dinheiro para ter ajuda. Então, uma instituição de caridade gosta muito das pessoas que vão lá e se voluntariam a estar ali. Mas ela precisa pagar a conta de água, luz e telefone. Ela precisa pagar o tijolo que constrói aquele lugar. A sua família precisa muito do seu amor, do seu carinho, da sua atenção. Mas quando uma tia precisar de uma cirurgia muito cara, que o plano não cobre, alguém vai ter que entrar com recurso. Então, o cristianismo ensinou desde cedo que o recurso é importante em si. É um verbo bitransitivo. Servir é um verbo bitransitivo. Você serve alguma coisa a alguém. Então, para você dar alguma coisa para alguém, você precisa primeiro ter ela. Sim. Seja uma virtude, seja dinheiro. Sim. E aí, eu acho que a outra coisa que no cristianismo pega também, e que as pessoas também não levam em conta, é que a maioria das pessoas acaba usando alguns argumentos que elas dizem que aquele argumento... Mises fala isso no A Mente Anticapitalista. Ele diz que são argumentos que as pessoas usam para sinalizar a moralidade, mas, na verdade, são argumentos que são apenas desculpas. Então, ele dá um exemplo muito bom, que ele diz que uma pessoa que ouve da mulher, poxa, se você fosse um duque, eu seria uma duquesa, e se você tivesse dinheiro, eu estaria bem. E aí, ele nessa situação, ele está munido pela ideia de que nessa época as classes não eram transitáveis, então aquilo nada poderia ser feito a respeito daquilo. Mas que quando um livre mercado chega naquele espaço e as classes são transitáveis, a única coisa que ele tem para justificar o porquê ele não tem dinheiro e o porquê ela está reclamando é dizer que quem tem muito dinheiro, na verdade, só está lá porque foi mal, porque enganou, porque usurpou, porque passou a perna em alguém, e ele, no auge de sua moralidade, jamais faria isso. Então, porque ele é moral e ele tem pouco? E isso é um fetiche muito grande da galera. Total. Eles olham o rico e dizem... Exatamente. O sucesso pessoal é uma ofensa no Brasil, né? Ou você, né? A sua realização, sucesso, enfim... E aí a única saída que você tem, caso você realmente não tenha muito apego ao trabalho, apego à busca pela excelência, ainda que não a excelência em si, e apego à ideia de se distanciar do lugar onde você está, a única sacada que você tem, de repente, é demonizar quem está lá, é dizer, eu não estou lá por uma questão moral, e não porque me faltou o emprego da sabedoria junto com o emprego do esforço. Qual que é o peso do dinheiro na liberdade? Eu acho que é 100%. 100%? Essa é a parte boa do dinheiro? Poder dizer não? É porque definitivamente é o que eu mais amo fazer. É que você compra o seu tempo e a sua atenção, né? Que ela acabou de falar você isso. você não vende espaço comercial na sua rede, você não vende... E é aí que eu vejo que o não é maravilhoso. Porque... Pode falar, Martinho. Desculpa, eu não acho que é 100%. Tem muita gente que é livre e que não tem dinheiro. E aí você acha que ela é livre de mesmo? pensar, livre de pensar. Nossa amiga Epíteto, você ganhou com o livro dele. Eu achei que você fosse pensar de Z. Eu pensei, caramba, que rude. Por Nosso amigo é pobre e livre. É professor, Denis, do caralho. Pobre. Não, veja bem. Não, eu concordo que tem um peso que é importante tudo. Mas assim... Sacanagem demais, Cara, Tá aqui o Denis. Epíteto, porra. O cara era um escravo, foi escravo de Nero. Um estoico fudido, escravo de Nero.
E, cara, um filósofo. E ele escreveu, ele falava, a minha liberdade está no meu pensamento. E aí, quando ele precisava comprar alguma coisa... Mas no dia de hoje, cara... Quando ele precisava ir ao supermercado. No mundo do smartphone, aqui, ó, só tá. Não, eu aqui, entendo que não pegue, mas eu acho que a liberdade é um pouco mais do que Olha só que ele ia a pedir questão uma de ter pizza. dinheiro. Então, mas é que tá, Aproximação. Tem muita pessoa que tem Pizza por dinheiro. Calma, aproximação. tem muita pessoa que tem dinheiro que não é livre, velho. Sim, eu Que é concordo. escravo do próprio dinheiro. Sim, assim como não tem como ser completamente livre se você não tiver dinheiro. Não, mas não digo completamente. Por isso que eu disse que tem que ter um peso. Você falou 100% Eu acho que tem 100%. da liberdade depende do dinheiro. Não. O peso é 100%. Tipo, é muito pesado, é 100% necessário. Mas eu não tô dizendo que a liberdade é composta 100% da questão do dinheiro. Porque o pensamento é um dos... Mas também não é só o pensamento. Exceto se você for um asceta, né? Se você for um religioso, se você for um cara aqui, um budista, um cara que larga essas coisas, isso já foi muito mais comum do que é no dia de hoje, mas tem uns caras que fazem isso. Mas numa sociedade do normal, 2023, o argumento de, pô, você quer falar de liberdade, primeiro conquiste ela monetariamente, né? Que essa perversão que a gente estava falando de eu quero parar de trabalhar, quero juntar dinheiro para parar de trabalhar, não é isso que a Lara estava falando. Eu acho que o que eu tô querendo dizer do peso de 100% é o seguinte, é o jeito mais fácil. Ah, tá, beleza. Eu tô... Então é 100%, é o jeito é. mais simples de alcançar. Imagina nós, pequenininhos, não vocês, mas eu e a galera, pequenininhos de pensamento, tentando alcançar a liberdade sem ser por meios materiais primeiro. Não, eu concordo, eu entendo isso. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, pensa hoje em dia também. Hoje em dia, você pode ter o dinheiro que for. Você não é livre para dizer várias coisas. Mas você é livre para sair de onde você não é livre para dizer, se você tiver dinheiro. Então, tudo bem. Boa, hein? Aqui no Brasil. Aqui no Brasil, hoje, você pode ter o dinheiro que for. Isso. Aí... Tem muita coisa que você não é livre para dizer, independente de dinheiro. Tudo bem, Sim, você sai do Brasil e sai diz. fora. Beleza. O rico junta os paninhos de bunda e sai fora. Vocês ficam aí discutindo e a gente foi embora. Mas não tem o menor impacto na mudança do que é a transcendência no legado. Que mané em termos de comunidade. Não. Mas, peraí, agora você sabe. Peraí. Mas em termos de comunidade, de sociedade, mas é o indivíduo que vale. Sem dúvida, o indivíduo que vale. Só que assim, o que me incomoda é assim, quando a gente coloca 100% da liberdade no dinheiro em si... Se eu mudar esse... Não, a gente tá, é um argumento 85. comunista. Até 87 é um argumento meio. comunista, essa porra. Só isso que eu digo. Qual? Comunista? Como é que é? A liberdade tá Eu acho que baseada acho que é um argumento conservador, cara. Você tá doidão. no dinheiro em si. O peso dela. De você, por exemplo, de você ter uma riqueza que você pode criar estabilidade, por exemplo, de transferir para seus filhos e tudo mais e tal. Então, assim, você não precisa necessariamente usufruir. Você tem um monte de cara, você conhece, todo mundo conhece um monte de milionário que leva uma vida praticamente frugal. E o dinheiro tá lá guardado, ele vai usar de outra maneira, encaminhar de outra maneira. Então, tem essa questão que não é financeiro, mas você precisa ter opção primeiro. E para você ter opção, primeiro você precisa conquistar ela monetariamente. Que eu acho que é o caminho mais fácil. Que né? Não, justo, mas... E você acha que é um eu só não momento... acho que é porque tem 100%. É mais fácil ficar milionário ou ficar Deixa ele santo? calmo primeiro. Não, é porque ele começou, tá efeito do álcool, tava começando.